Estenda seus braços agora em direção ao Manuel. E vá pedindo ao Senhor que o Senhor agora derrame as ofertas do céu sobre a vida do Manuel. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, Senhor. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo sobre o nosso irmão. Jesus, vem, Senhor, hoje com um toque novo, Senhor, com uma unção nova, Senhor, nessa noite. Nós te pedimos, Jesus. Vem, Jesus, hoje, Senhor, nos surpreende, Senhor, com as tuas ofertas, com as tuas graças, Senhor. Vem, Jesus, hoje, Senhor, para que Ele, nessa noite, Ele possa ser boca tua, Senhor, para nós. Cante, Senhor, vem, estenda os seus braços. Espírito Santo, sobre Manuel, com teu amor, tocar seu ser, fluir em ti. Mais uma vez, vem, Espírito Santo, tocar seu ser, tocar o seu ser, fluir em ti. Vamos entregar o Manuel às mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Podemos sentar. Boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de vocês, pelas mãos da Virgem Maria. Ainda vivendo esses últimos dias de festa Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora interceda para que inúmeras graças sejam derramadas sobre nós. É isso que nós viemos buscar também, não é verdade? Claro que um seminário de vida de dons do Espírito Santo, ele é um seminário de maior profundidade, né? Porque é um seminário que vai nos ajudar a discernir, a entender que dons são esses, né? Mas o mais importante é sabermos para que nós precisamos tê-los, né? Ou porque Deus vai nos dar esse dom. Então a gente precisa entender isso. Então o que eu faço é, quem aqui já é de grupo de oração, de irmãos carismática, já é sério, vou levar um braço aí, por favor. Isso, muito bem. Então meio a meio praticamente são pessoas que estão chegando e vivendo essa experiência ainda, né? Então, meus irmãos, quando nós recebemos a graça do Espírito Santo, o maior objetivo de recebê-lo é para a nossa santificação. Repete comigo: para a minha santificação. Diga. Para a minha santificação. Exatamente. Então, nós recebemos dons que está escrito lá em Isaías, né? Que tem até aquela música da ceifa, brotou a madama, brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. E aí ele vai falando de todos os dons que são os dons que a gente chama de dons infusos. Não sei se outro pregador em outros momentos já falaram sobre isso, mas eu quero trazer nesta noite. Os dons infusos são os dons que nós recebemos quando fomos batizados. Todos nós recebemos temor de Deus, fortaleza, piedade, sabedoria, conhecimento. São 7 dons. 7 quer dizer número, quer dizer pleno, não é? Mas são 7 dons descritos que nos ajudam a ser santo. Então o temor de Deus, a piedade, a fortaleza,
quer fazer em nós, quer gerar em nós santidade. Então isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. Os dons do Espírito Santo que recebemos quando fomos batizados, quer gerar em nós e são derramados em nós. A presença deles em nós é para que nós sejamos santos. E quanto mais nós praticamos estes dons, quanto mais nós vivemos uma vida de santidade, mais esses dons vão sendo aflorados, se destacando. Então, quanto mais o caminho do céu nós estamos percorrendo, mais sábios, mais fortes, mais piedosos, mais temor a Deus, mais cheios de sabedoria somos. E isso nos ajuda a viver bem nesta vida, a escolher o certo, a rejeitar o errado. Por isso que o Espírito Santo vive em nós. Para isso, acima de tudo, para isso. Quem está compreendendo até agora, diga amém. Amém. Ok. Então veja, qual é o porquê que nós recebemos o Espírito Santo, por que nós clamamos o Espírito Santo? Acima de tudo e em primeiro lugar, para que Ele nos ajude a um dia chegar no céu, a sermos santos. Isto é a principal meta de cada um de nós. Sem isso não adianta vir para cá, né? Porque esta é a grande meta de cada um de nós. É a grande meta que me faz ser missionário, é chegar ao céu, é ser santo. Porque, aí vamos agora entrar nos dons. Cantar por cantar, evangelizar cantando, evangelizar pregando, isso não quer dizer que eu vou para o céu. Não é porque eu sou missionário da Canção Nova que já tenho uma garantia de que eu vou estar no céu. Não é porque eu canto, componho, ministro, tenho o dom da música, que é uma garantia que eu vou para o céu. Não é porque eu prego, profetizo, que eu tenho uma garantia que eu vou para o céu. E agora eu vou entrar nos dons que nós estamos vivendo esse seminário, né? Não é porque eu tenho o dom de ciência, de sabedoria, de línguas, discernimento de línguas, de profecia, de cura, de fé, que eu vou para o céu. Por quê? Porque esses dons são dons de serviço. Repete comigo. Dons de serviço. Repete comigo. Dons de serviço. Ele é um dom que o Espírito Santo dá a quem quer para o bem de todos, da comunidade, para profetizar para o bem da comunidade, para ter uma palavra de ciência para o bem da comunidade, para ter uma palavra de sabedoria para o bem da comunidade, para orar e ter a cura para o bem dos outros, da comunidade. Tanto que muita gente que é ministeriada em cura e libertação morre com câncer. Pessoas como, por exemplo, nós temos aqui no Vale do Paraíba a tia Laura, né? Tão conhecida. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre ela, quem for dos novos, tem uma reportagem até do Fantástico que foi feito com ela. Veja lá um pouquinho quem era essa mulher aqui, com um Pai Nosso por telefone. Pessoas lá do Nordeste ligavam para cá porque ela era uma mulher ministeriada e ela rezava e as pessoas eram curadas, mas ela morreu de doença. Veja, por quê? Porque o dom dela foi uma escolha de Deus. É porque ela rezava muito que ela recebeu esse dom? É porque ela foi na missa todos os dias durante 100 dias de débito sem faltar? Não, foi uma escolha. Deus escolheu, assim como Ele continua escolhendo. É claro que ela abriu-se a essa escolha, mergulhou nesse conhecimento, permitiu que Deus a usasse de tal maneira, e além disso, por aqueles que conviveram com ela, nós sabemos que ela também trilhou um caminho de santidade. Entende? O que eu quero dizer, não é porque
a pessoa tem um dom carismático que ela vai para o céu. Deus usa qualquer pessoa. Por isso tem alguns pregadores que a gente tem que ter muito cuidado. Tem alguns músicos, missionários, que são às vezes pessoas que atraem milhares, que cantam para milhares de pessoas, que pregam, mas às vezes ele pode ir para o inferno. Porque evangelizar alguém não garante o céu para ninguém. Que está dizendo não sou eu não. É o próprio Jesus, naquela passagem que ele diz assim: muitos chegarão até mim e dirão, Senhor, abre-nos a porta, e eu direi, eu não te conheço. E eles dirão, mas nós curamos em teu nome, nós batizamos em teu nome, nós evangelizamos em teu nome, nós fizemos shows, cantamos, pregamos em teu nome. Não foi não, em nome de Jesus. E ele vai dizer, Jesus disse, mas o Senhor dirá, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque ele é um ótimo funcionário de Deus, prega maravilhosamente de Deus. Quando pega o microfone, fala e Deus age, porque Deus agiu até com um burro, né? Para falar com Balaão no Antigo Testamento, Deus usou até uma mula. Então Deus, quando quer falar, usa de qualquer pessoa. E ele dirá, mas eu não te conheço, ou seja, eu não tive intimidade com você. Então, por que eu estou contando tudo isso aqui? Talvez até outros pregadores já tiveram a oportunidade de falar sobre isso, não sei. Mas por que eu estou contando tudo isso antes de entrar no dom de hoje? Para que vocês, meus irmãos, que aqui estão, nunca se esqueçam que, acima de tudo, nós pedimos o Espírito Santo para que Ele nos ajude a sermos mais santos, a nos santificar, a sermos melhores, a nos ajudar a trilhar um caminho de santidade. É isto o fundamento, a pedra principal, o para que você está aqui nesta noite. Amém? Amém. Agora sim. Agora damos um outro passo, que são os dons carismáticos, os dons de serviços, os dons efusos, que nós dizemos, os dons que nós recebemos depois que participamos de uma experiência de oração, dons que sim estão como que em nós, como um embrião, e quando nós recebemos a força da oração, da imposição das mãos, eles começam então a crescer. E veja a palavra que eu usei, crescer, porque de fato é isso. O dom, ele não vem pronto totalmente, ele tem que ser exercitado. Assim como os dons humanos, os dons espirituais também precisam ser exercitados. Nosso irmão aqui toca violão e canta. É um dom que Deus deu para ele. Mas se ele não estudar, se ele não exercitar, ele vai ter o dom da música, mas vai usar pouco, vai poder dar pouco. Por quê? Porque ele não burilou, ele não gastou tempo, ele não exercitou, ele não profissionalizou aquilo que Deus deu. Então, um outro ponto para nós. Então veja só, pontos importantes para a gente entrar no dom de hoje. Não esquecer, primeiro, Deus nos chama a clamar ao Espírito Santo, a sermos cheios do Espírito Santo para sermos santos, para que, sendo santo, possamos fecundar em nós ainda mais e fazer crescer os dons infusos do Espírito Santo. Segundo, Deus usa qualquer pessoa quando quer, independente da santidade dele. É claro que quanto mais santo, mais eficaz a obra daquela pessoa. Terceiro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Ou seja, não é porque a pessoa tem o ministério de cura e libertação, que tem a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, porque prega, porque canta, que ele vai lá no céu. Quarto, para você guardar no coração, todo dom precisa ser exercitado. Tem que ser exercitado. Orar em línguas sempre. Abrir-se a palavra de ciência. Tem que ter o exercício dos dons. E nem sempre a gente vai acertar. Esse final de semana eu estou um pouquinho cansado aqui, porque eu acabei de chegar em missão, estava nos Estados Unidos, cheguei hoje de manhã no Brasil.
Cheguei em casa meio-dia. Viajei desde ontem, 5 da tarde. E esse final de semana passada eu e Ironi e o padre Serginho lá nos Estados Unidos pregando para brasileiros, um encontro de cura e libertação. E por várias vezes o Ironi, que tem um aguçado dom de ciência, que é o dom de hoje que nós vamos conversar, né? Ele muitas vezes disse que na pregação ele dizia: eu também errei, eu trouxe palavras que muitas vezes errei, eu errei o discernimento, não era aquilo que eu tinha falado. Ou seja, quer dizer, nesta prática do dom que Deus nos dá, nós vamos errar. Mas o importante é que a gente continue praticando, ouvindo a Deus, tendo a vida de santidade, deixando-se ser usado por Deus, para que esse dom possa ir aguçando. E aí, com o tempo de uso, fica muito mais fácil. Depois é muito mais fácil. É interessante, o Ironi, por exemplo, ele falava, teve uma hora do testemunho. Você que já viu o Ironi estudar, já viu algumas vezes ele está pregando, de repente ele fala assim, porque naquele momento, alguém aqui nessa região, aqui, olha, assim, 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 assim. É tão aguçado o escutar dele da vontade de Deus, que ele acaba tendo realidades assim. Por exemplo, lá no encontro, na hora do testemunho, enquanto ele estava com a pessoa dando testemunho, eu fui curado assim, assim, assim e tal, nessa realidade, o Senhor me curou aqui nesse encontro. Depois que todo mundo dizia, glória a Deus, aí ele falava assim, olha, o Senhor me fala que o Senhor está curando isso, isso, isso. Ou seja, enquanto você está testemunhando, Deus foi ainda tocando ainda mais aquela pessoa, e o Ironi foi tendo a sabedoria, a ciência e o discernimento de trazer aquilo para ela. Um outro grande homem do nosso tempo também, Júlio Brebal, um irmão da comunidade da Canção Nova, segundo ela, ele é muito antigo, desde a época que o Padre Jonas nem tem uma da Canção Nova, ele já pregava com o Padre Jonas nos catecumenatos. Ele tem um aguçado dom também de ciência, às vezes mas ele tem o dom de ciência. Ele tem o dom de ciência. Então veja, eu estou aqui já preparando o caminho para a gente entrar. Talvez seja uma ajuda para vocês relembrar os dons que vocês já viveram. E agora nós vamos adentrar no dom que hoje nós precisamos partilhar. Não tem como não falar para vocês que o Márcio Mendes, um grande escritor da Canção Nova, pregador, ele escreveu uma coletânea, certamente você pode adquirir na nossa loja ali, e você que está aqui nesse seminário de dons do Espírito precisa ter essa coletânea, né, e ler, principalmente o dom que você de repente mais sentiu tocado. Por exemplo, esse aqui é o livro Dom de Ciência e Sabedoria, que é o tema da minha pregação. É claro que eu não vou conseguir aqui em 40 minutos falar tudo que está tão bem testemunhado aqui, com testemunhos, exemplos, e de forma tão densa aqui. Mas eu vou, a partir desse livro e da palavra de Deus, é claro, explorar um pouquinho sobre esse dom, ciência e sabedoria. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a ciência e a sabedoria são dons de revelação. Deus revela algo a nós. De forma sobrenatural, Deus nos faz conhecer coisas ou situações ocultas no coração do ser humano. Então, o dom da sabedoria, o dom da ciência é o dom de revelação. De forma sobrenatural, Deus faz com que alguém, né, que está orando e que tem esse dom, conheça coisas ou situações que estavam ocultas na vida de alguém. Quando a gente reza por alguém, quando a gente está atendendo alguém, escutando alguém, Deus fala no nosso coração uma palavra. Deus nos dá uma palavra de ciência. Quando eu falo assim, palavra de ciência, não se trata apenas da palavra como verbo, mas da revelação que Deus dá. Da revelação que Deus dá. Pega comigo então a Bíblia, só para a gente reler esse capítulo. Acho que vale a pena a gente ler sempre. 1 Coríntios capítulo 12, né?
1 Coríntios 12. Primeira Coríntios capítulo 12. Vamos ler esse capítulo de 1 até o final. Até o 11, desculpa. Todos encontraram a Bíblia? Deixa eu falar mais uma vez. Veja que eu estou falando um pouquinho aqui diferente de como às vezes eu prego. Por quê? Porque para nós que estamos vendo um seminário de dons, como eu falei no início, é um seminário um pouco mais profundo. E eu vou puxar o olho de todo mundo aqui. Se a gente está aqui para entender os dons, no mínimo a gente tem que ser o homem da palavra de Deus. Então, vocês precisam ter a Bíblia, manusear a palavra de Deus, voltar. Nós, católicos da Renascença Carismática, precisamos voltar a andar com Deus de braços. O Papa Francisco, quando eu participei, tive a oportunidade de participar lá em Roma, de um encontro de Pentecostes com o Papa Francisco e as novas comunidades, as novas carismáticas do Brasil, do mundo inteiro estavam lá no estádio olímpico de Roma. Ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: na minha época lá na Argentina, em Buenos Aires, a gente conhecia um carismático com a Bíblia no braço. Ele disse: hoje nós não vemos mais, isso é verdade. Então, puxa uma sabedoria para nós, para todos nós. Precisamos ter a palavra de Deus. E como aquela Bíblia ali, ó, bem amassadinha, bem antiga, né? Dá para ver que tomara que seja de usar, né? Isso mesmo. Usar sempre a palavra de Deus. Então, quem não tem Bíblia, compra, né? Uma Bíblia, volta a usar, faz o estudo bíblico, para você entender a palavra de Deus. E até o dom do discernimento, por exemplo, que vocês vão ver nesse seminário, é discernir quando você lê a palavra de Deus. O dom de ciência, Deus revela algo, é quando você lê alguma coisa que, nossa, isso aqui eu nunca imaginava, e Deus te dá uma ciência, ou seja, um conhecimento da leitura que você faz. Quem aqui já lê a Bíblia há muito tempo já deve ter vivido essa experiência. Você lê às vezes o mesmo trecho e Deus fala de forma diferente. Por quê? É um conhecimento diferente. Deus faz você entender algo tão profundo que é um dom, o dom de ciência. Então leia a Bíblia, tenha a Bíblia. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Olha que bonito, São Paulo vai dizer isso aos Coríntios. Sabeis que, quando ainda pagãos, éreis como que desviados e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso, agora, eu vos declaro que ninguém falando sobre a influência do Espírito de Deus vai dizer: Jesus seja maldito. Ou seja, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo jamais será capaz de renegar a santidade, o senhorio de Jesus e de que Ele não é Deus. Então, se nós vemos lá fora esses homens que renegam a Deus, que agridem a Deus, a nossa fé, certamente eles não têm o Espírito Santo dentro deles. Como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a influência do Espírito de Deus. E aí São Paulo vai começar a dizer. Por quê? Porque a comunidade de Corinto era uma comunidade muito carismática. Só que os dons, eles causam inveja. Não é? Você está lá de repente, eu estou ali cantando, por exemplo. Vamos lá, pegar o final de semana. Eu estou ali cantando, dou o meu melhor. De repente vem ali com aquele dom dele. Tá, faz isso. Quem ou não? Quem é que brilha mais? O dom de cura. Todo mundo quer receber oração, todo mundo quer tirar foto. Os livros dele vendem todos, os meus não vendem. E assim vem. Vamos pegar o ministério, né? O ministério de música na frente. Nossa, todo mundo. Eu quero ser ministério de música. Mas da acolhida, da intercessão, não aparece. É só lutando contra o diabo, rezando, né?
Então, os dons também geram inveja, assim como o dom de cantar, o dom de escrever, lá fora, né? Os dons que as pessoas têm, um bom pedreiro, um bom professor, causam inveja, né? Então, os dons carismáticos espirituais também. E aí, lá em Coríntios também, aí todo mundo queria ter o dom de querer profetizar, todo mundo queria ter o dom de milagres. E aí São Paulo vai dizer: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, música, pregação, oração, intercessão, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos, é Deus que faz em nós. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Lembra o que eu falei no início da pregação? Para que Deus dá o Espírito Santo, dá os dons para nós? Em vista do bem de todos. A uma é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito, ou ciência. A outro é dado a fé pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro a diversidade de línguas. A outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Gente, é o Espírito que distribui conforme quer. Qual a minha parte? Clamar e acolher o que Deus te dá. É claro que assim como São Paulo disse aos Coríntios, não vos falta dom algum. Tanto que na continuidade dessa palavra ele vai dizer assim: agora aspirai os dons mais elevados. Vocês têm os dons, mas aspirem os dons elevados. E nós vamos entender no final da pregação falar sobre isso. Mas veja, todos esses são dons, inclusive esta, e foi o primeiro dom que o São Paulo disse, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a palavra de ciência. E o que é essa palavra de ciência? A palavra de ciência, também chamada de palavra de conhecimento, é um dom carismático que nos faz perceber fortemente a presença de Deus. É chamar a palavra não no sentido do som que sai da boca, mas da revelação, do conhecimento que chega à nossa mente. Deus deu uma palavra, Deus deu uma imagem, e é uma imagem às vezes que vem. Santo Irineu ele vai dizer assim: sabemos que na igreja muitos irmãos têm carismas proféticos e pela virtude do Espírito falam todas as línguas, revelam para o bem de todos os segredos dos homens e expõem os mistérios de Deus. O apóstolo o chama de dom espiritual, não pelo desprezo e supressão da carne, mas pela participação do Espírito, e nada mais do que por isso. Ou seja, tem pessoas que têm esse dom de conhecer os segredos dos homens. Por exemplo, um padre, um santo padre que foi conhecido pelo dom da ciência. Alguém pode me dizer o nome dele? Muito bem, Padre Pio. Padre Pio, quando confessava uma pessoa, ele às vezes, depois que a pessoa confessava tudo, ele mais alguma coisa? A pessoa não. E ele diz assim: é aquele pecado que você fez isso. Né? Para o bem daquela alma, Deus deu àquele padre o dom da ciência, o dom da revelação. Enquanto ele confessava, ele tinha a imagem de lugares onde a pessoa tinha pecado, ele falava. Eu tenho um pai espiritual, um grande amigo chamado Frei Josué, que nas vezes que eu me confessei com ele, as primeiras vezes, ele fez igualzinho comigo. Quando eu fui conversar com o Frei Josué em 2006, ele: meu filho, isso aqui
imagem lembra você? Deus me fala dessa imagem. E aí era um pecado que tinha cometido que eu nem me lembrava. Veja, Deus dá uma revelação àquele que tem a abertura a receber esse dom. Então, através da palavra de conhecimento, através da palavra de ciência, o Espírito Santo revela alguma coisa que estava escondida no passado, ou mesmo algo que a pessoa esteja vivendo no presente. Ele faz isso por quê? Por amor, minha gente. Não é para expor a pessoa e humilhar, não. É por amor, porque ali está a raiz da enfermidade, da depressão, da libertação. Às vezes as pessoas não estão possuídas pelo demônio, mas elas estão oprimidas por situações, por pecados que cometeram, por votos secretos que fizeram. O que é um voto secreto? Um voto secreto é quando você atrai sobre você mesmo uma maldição. Por exemplo, uma criança que vê os seus pais brigando demasiadamente e chora todas as noites no quarto e diz assim: eu nunca vou casar, porque eu não quero viver o que meus pais e minha mãe vivem. Ela determinou sobre a vida dela uma palavra que às vezes ela esqueceu, e aquela pessoa nunca casa. Todo casamento que ela vive acaba tendo problema. Noiva, ela é deixada, acontece alguma coisa, ela tem medo, de repente ela vai para um momento de oração, vai lá no seu grupo de oração, você vai rezar por ela, e de repente Deus vai dizer para você assim: olha, a imagem que me vem com o teu rezo, você é uma criança chorando no quarto. É como se Deus estivesse lá no quarto, você estava lá chorando no quarto, e Deus está dizendo para você agora: renuncia essa palavra que você disse que você não queria casar. E aquela pessoa às vezes dá um grito, aquela pessoa começa a chorar. Por quê? Porque Deus revelou a raiz da opressão que ela estava vivendo. Isso é uma ciência que pode vir com uma palavra. Olha, eu não sei, estou dando por você aqui, mas de repente, olha, a palavra que me vem é saudade. Começa a chorar, grito. Por quê? Porque ela perdeu um ente querido lá no passado, não conseguiu perdoar a Deus. Veja como é que Deus revela. Vem uma palavra, ou por exemplo, vem uma imagem. Olha, a imagem que me vem é de uma criança brincando, e ela cai no balanço. Ela olha para um lado para o outro, não vê a mãe, e começa a chorar. Porque ela começa a chorar, e está sendo curada em toda a insegurança, em toda a solidão que ela sentiu. Entenderam? É uma palavra de ciência. Deus revelou algo para aquela pessoa. E Ele faz isso por quê? Por amor. Para mostrar onde está a origem oculta de um problema, o foco de uma opressão, ou para dar a conhecer uma cura que está fazendo. O Senhor me mostra que está curado uma pessoa, como o Pai Roger Luiz tem bastante isso no clube, né? O Senhor está curando uma pessoa agora, está no hospital, com a coluna estava travada, e você está agora nesse momento, você pode mexer, sua coluna vai ser recuperar agora, em nome de Jesus. O Senhor revelou uma cura, chama-se dom de ciência. Entenderam, meus irmãos? Sim ou não? Sim. Só que isso nós precisamos abrir o coração para a cura. Precisamos pedir, renunciar ao ódio, ao rancor. Quando Deus revela, quando a palavra de ciência vem, ela permite que nos enxerguemos com os olhos de Deus, da mesma maneira que Ele nos vê, com amor. A cura é justamente isso, abrir o coração para Deus que se revela a nós. Então, como nós precisamos. Às vezes, a revelação se dá através de uma palavra, como eu falei, outras vezes por meio de uma imagem, outras vezes uma frase, ou então a descrição de um sentimento. Olha, eu sinto no meu coração assim, uma alegria muito grande, que invade agora o teu coração, o coração de muitos que estão aqui, e de repente Deus está fazendo essa obra na vida das pessoas. Ela chega à nossa mente, a palavra de ciência, de forma muito sutil, como um tênue fio
de teia de aranha, ou seja, bem sutil, vem ali, ele está rezando, de repente vem uma imagem, vem uma palavra, no grupo de oração. Hoje meu irmão que estava rezando aqui, ele disse: a imagem que vem, eu não entendi a imagem, eu só vi que era depois, que eram como os presentes, que as pessoas estavam abertas, que tem muitas graças derramadas sobre nós, né? Eu não ouvi a imagem para ela. Uma prateleira, né? Isso, para pegar as coisas. Olha a imagem, Deus deu a ele uma imagem, quando ele orava, Deus deu a ele uma imagem, revelou, deu uma ciência, fez conhecer o que ia acontecer nessa noite. Então, quando nós oramos, nós experimentamos isto. E aí vem essa imagem, né? Como é que isso, agora vamos concreto, como é que a gente recebe? Começou a rezar por alguém, né? E de repente vem uma imagem sobre o falando da pessoa. Aí você fala assim: mas será que isso é a minha cabeça? O que é que isso tem a ver? Ai meu Deus, meu Deus. Ai meu Deus. Ou seja, essa luta interior faz parte, porque nós vamos agora discernir se esta imagem é de Deus, é humano ou é demônio. E aí é um outro dom, que é o dom do discernimento dos Espíritos, que vocês vão ouvir ainda. Então, claro que, veja, São Paulo diz que às vezes cada um vai ter um dom, um de ciência, outro de cura, mas às vezes, e na maioria das vezes, nós que vivemos a experiência temos quase todos os dons. Por quê? Porque para ter uma palavra de ciência é preciso ter discernimento, preciso orar no Espírito, ter discernimento no Espírito. Então nós precisamos discernir o Espírito Santo, no Espírito Santo, se aquela revelação é de Deus ou é humana. Às vezes tem muita coisa que é humana, mas como é que vamos saber? Não tem como saber. A gente costuma depois dizer, quando a gente reza, né, fala assim, que cai por terra tudo que é humano, que fique só o que é de Deus. Pronto. Ou quando a gente olha por alguém e fala assim: olha, eu não sei se eu estou certo, mas está me incomodando o coração. Ou a gente pode dizer assim: Deus, me dá um sinal, me confirma que essa palavra de ciências é correta, faz meu coração tremer, faz eu suar, faz o vento passar, faz ela tossir. Você pode pedir a Deus isso, e aí Deus dá um discernimento, me confirma essa palavra, essa ciência com a Bíblia. Você pega a passagem, está lá. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Está cansativa essa forma de pregação? O que é? Vocês estão aqui no dom, repito, no seminário de dons, para vocês praticarem dons, para usarem para os outros, e não venham buscar a cura para vocês aqui. Claro, também nós temos que ter a ciência e sabedoria, mas essas não são as palavras de sabedoria e ciência. Esse é o dom infuso da ciência e da sabedoria que nós recebemos na nossa identidade. Entenderam? Sim ou não? Sim. Então, dom de ciência, seja como for, precisamos discernir, devemos apresentar a revelação tal como ela está no nosso coração. Viu a imagem? Está rezando por alguém, está dando oração, o Senhor deu uma palavra, traga, fala, diga para a pessoa que você rezou: olha, o Senhor me dá essa palavra. Se nos ocorre então uma palavra durante a oração, por exemplo, devemos dizê-la. Se for uma imagem de uma cena, devemos descrever essa imagem. Então na prática é isso. Apareceu uma palavra, diga. O Senhor me dá a palavra machado. Machado cortando uma árvore. Às vezes você não vai entender nada, mas aquela velhinha lá do cantinho começa a chorar, se ela se abriu ou não, né, a isso. De repente ela lembra que o pai dela foi morto com uma machadada. Pode ser que o marido dela trabalhava como lenhador e abandonou ela. Entendeu? A pessoa ali, eu só disse a palavra, mas não é para inventar. Veio, é Deus que revelou. No momento de oração, na intimidade com Deus, Deus deu uma revelação. Então, se for uma palavra, dizer a palavra. Se for uma imagem, descreva a imagem.
A pessoa por quem oramos, ela vai compreender o significado da revelação. Somente a pessoa por quem a gente rezou vai discernir seu verdadeiro sentido, mediante a lembrança de alguma situação ou algum acontecimento da própria vida. Deus faz emergir o seu passado a fim de curá-la interiormente. Por que Deus faz isso? Para curar a pessoa interiormente. Digo, muitas pessoas que caem, que às vezes gritam, não é possessão demoníaca, é opressão. Por isso, os grandes ministros de cura e libertação, como o Padre Rufus, eles sentiam o ministério do exorcismo. Mas muitas daquelas libertações não eram possessão demoníaca, mas opressões. Às vezes a pessoa está lá e é um showzinho que a pessoa dá, sempre vão dar um show. E a pessoa está lá, tem a opressão, mas às vezes a pessoa reza, e aí o pregador ou quem está rezando vai discernir. A partir de agora ela está, essa pessoa aqui está fingindo, isso é carência. E tem pessoas assim, às vezes. Mas tem curas que são, e a maioria das curas são dadas por Deus para ir na raiz. E para ir na raiz, muitas vezes é revelada uma ciência que leva ao passado para curar. Repito, a ciência que traz assim a imagem para a pessoa tomar posse da fé. O Senhor está curando uma pessoa agora que rezou pelo seu filho, que está na UTI. Essa criança o Senhor está agora dando a graça para uma mulher de 35 anos que nunca engravidou, que ela vai engravidar ainda esse ano, e você vai criar uma menina, o nome dela vai ser Maria. Isso é uma ciência, veja. Para a pessoa falar isso, tem que ter intimidade, ousadia. Pode ser crer? Pode. Mas ele sentiu, ele está orando e Deus revelou. Se abriu. Toda ciência, ok, minha gente? Sim ou não? Sim. Para terminar a ciência, a palavra de ciência se manifesta na oração, porque é nela que a pessoa se encontra com Deus, tem a revelação de suas fraquezas e recebe o remédio para todas as feridas da sua alma. Ou seja, você precisa estar rezando por alguém para que Deus revele a você um conhecimento, uma sabedoria, uma ciência para aquela pessoa que está rezando. Tudo tem que ser para a oração. A palavra de ciência não agride a intimidade da pessoa. Por quê? Porque ninguém sabe realmente se trata daquela pessoa, a não ser a própria pessoa que vai discernir. E é até ruim que se espera assim, né? Às vezes tem algumas situações que eu particularmente não gosto. Assim, levante, o senhor está curando aqui uma mulher com isso aqui. Está curando, levante. Não levanta agora. Não vou levantar, então não vou continuar enquanto levantar. Às vezes expõe aquela pessoa que foi. O senhor está curando uma mulher de sífilis. Imagina. Ele já traiu o esposo, praticamente, ou entendeu? Então tem que ter todo mundo, pode expor as pessoas. Mas a ciência não é para fazer isso, é para curar de fato ou revelar uma cura que Deus está fazendo. Glória a Deus. Amém? Amém? Quem já teve essa experiência, levanta o braço aqui, por favor. De orar para alguém, Deus dá uma palavra, uma imagem. E quem gostaria de ter esse dom para servir o outro, levanta o braço. Muito bem. Para servir o outro. Não é para você não, tá? Ai, estou fazendo um trabalho. Ela reza por mim. Deixa alguém rezar por você. Repito. A sabedoria e a ciência para tomar decisões, para discernir o que é certo e errado, também é em nós. Às vezes não são os dons carismáticos em si, são os dons lá de Isaías, os dons do Espírito Santo, temor de Deus, sabedoria, conselho, fortaleza. Amém? Saber ouvir a Deus. É importante que a gente saiba ouvir a Deus, porque sem ouvir a Deus a gente não vai. E como é que se ouve a Deus? Como é que você, por exemplo, se você tocar uma música para mim aí, qualquer coisa que você tocar para mim aí, eu praticamente já sei para onde vai ser a próxima nota. Por quê? De tanto eu tocar, aprender,
eu consigo já imaginar para onde aquela melodia vai levar. E aí, por exemplo, quando eu estou tocando e alguém começa a cantar uma música que eu não sei, né? Na segunda vez que vai cantar, eu já sei tocar toda, porque eu fui aguçando os meus ouvidos a essa musicalidade. No dom de ciência e de revelação da sabedoria, nós precisamos também aguçar nossos ouvidos. E aguçamos como? Rezando, ouvindo a Deus, curando a surdez. O dom do discernimento, o dom da sabedoria, da ciência, cura as lembranças dolorosas. Porque Deus não se contenta em eliminar os sintomas, Ele quer ir na raiz e curar a raiz. Né? Agora vamos, para terminar aqui, uma palavra rapidamente sobre o dom da sabedoria. Sabedoria na Bíblia, e o meu convite para você é o seguinte: quer ter sabedoria? Leia bastante a palavra de Deus, mas acima de tudo, os livros, o livro da sabedoria. Eclesiastes, Eclesiástico. Por quê? Porque é a sabedoria de Deus escrita. Aqui vai falar sobre como a mulher se comportar, como o homem se comportar, como lidar com tribulações, como lidar com os falsos amigos, quem são os verdadeiros amigos. Tudo que os coaches da vida querem fazer hoje, a Bíblia já revela na sabedoria. Tudo que os psicólogos fazem muito bem, muito está aqui na palavra de Deus. Então leia a Bíblia com discernimento e oração, e você vai ver que esta sabedoria, ou seja, a sabedoria que é um dom de Deus, o próprio Deus da sabedoria, né? É um livro da sabedoria. Eclesiastes, Eclesiástico, são livros que vai ajudar. Provérbios, mais um livro. Então, esses 4 livros para vocês rezarem. Quem sabe um capítulo por dia seja sua meta no ano que vem desses livros, para você, né, aprender. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Só para a gente ter ilustrar, por exemplo, os sonhos. Eclesiástico 34, olha que bonito. Esperanças vãs e mentirosas são as do insensato, e os sonhos dão asas aos imprudentes. Como quem agarra uma sombra e persegue o vento, assim é quem dá atenção às visões da noite. A visão dos sonhos é uma coisa refletida ou outra, é a imagem do rosto diante do próprio rosto. Do impuro, o que de puro pode sair. E pelo mentiroso, o que pode ser dito de verdadeiro? Adivinhações, horóscopos e sonhos são bobagem. Fantasias de que o coração padece como as da parturiente. Se do Altíssimo não provier a mensagem, não lhes entregue teu coração. Ai, que bonito. Ai, que sabedoria. Ou seja, se não vier de Deus a mensagem, não entrega o teu coração ao horóscopo, benzedeira, cartomante, leitura de mão. Quem tem... Olha, é a palavra de Deus dizendo para nós. O que é isso? Sabedoria. Sabedoria. Para a gente fazer o quê? Crescer, ser feliz, vencer. Então, esta sabedoria é o primeiro ponto dessa segunda parte da pregação, já terminando, que é buscar na palavra de Deus a sabedoria. Salomão, quando recebeu de Deus o trono do seu pai Davi, Deus revelou-se a ele e disse: olha, peça-me o que tu queres, Salomão, eu estou contigo, o que você quer? Riqueza, mulheres, o que você quer? Salomão disse: Senhor, eu quero pedir uma coisa. Eu sou tão pecador, tão pequeno, que a única coisa que eu preciso é de sabedoria para guiar o teu povo. Deus ficou de boca aberta e disse: Salomão, como você me pediu sabedoria, você será o homem mais sábio do mundo, que ninguém nesse mundo
será tão sábio quanto você. E além disso, ainda vou dar riqueza, vou dar isso. Mas ele pediu o essencial. Então você precisa pedir o quê? Sabedoria. Ainda me lembro como se fosse hoje meu pai. Eu não gostei dessa relação do meu pai, não. Eu era moleque. Mas meu pai hoje, eu talvez por que ele fez, me chamou até mim, quando estava dando trabalho, 2 adolescentes, leu essa passagem bíblica e ele disse: o mais importante para vocês é pedirem a Deus a sabedoria. Quando eu falo que eu não gostei, é porque, como adolescente, ninguém quer ser corrigido. A gente acha que já sabe tudo, né? E ali meu pai me ensinou pela primeira vez, eu li essa Bíblia, essa palavra, já li outras vezes. Então, veja, Salomão pediu o quê? Sabedoria. O que é sabedoria? Gente, nós precisamos muito de sabedoria nesse tempo. Sabedoria não é informação. Primeiro que hoje em dia, informação é uma coisa difícil, né? Porque o que tem de fake news aí não é brincadeira. Fake news quer dizer falsa notícia, mentiras no meio da política, mentiras no meio da economia, mentira para derrubar o outro, e mente mesmo. E tem muita coisa. Então tem que ter sabedoria para acreditar ou não. Por exemplo, aqui uma coisa pontual. Uma vez, bem quando eu estava saindo no Fantástico, aquela situação dos legendários, não, porque é arautos do Evangelho, né? Detonando os arautos, mais de 20 minutos na Globo, aquilo. Aí eu fui no dia seguinte, eu fui no grupo de oração, ele perguntou: Manuel, o que você me diz dos arautos? Aí eu disse: olha, eu assistia a reportagem da Globo. Aí eu disse: primeira coisa, vindo da Globo, já coloquei gravado embaixo da chuva. Por quê? Porque é uma empresa assim como outras que querem, que mostram que quer destruir a fé, que quer destruir a família, que não é a favor da radicalidade do Evangelho. Então, opa, peraí. Se tem ali, não é porque apareceu na TV, meus irmãos, eu digo para vocês, que tudo está certo. Não é porque apareceu na TV que aquela pessoa que o Brasil está. Não. Então vão em outro assunto. Então tem que ter sabedoria hoje para. Peraí. Isso aqui quem foi que falou? Aí eu vou em outro lugar, pesquiso. Aí vou em outro lugar, pesquiso. Alguém de credibilidade, pesquiso. Tá, agora sim. Você está entendendo? Sim ou não? Porque senão a gente acaba cometendo os pés, colocando os pés pelas mãos, elegendo pessoas ruins e outras coisas mais, que a gente toma decisões que lá na frente nós vamos pagar o preço por isso. Então é importante que a gente tenha sabedoria, gente. A sabedoria que não é informação. Porque quantos idosos antigos que não têm nenhum conhecimento técnico são mais sábios do que doutores e faculdades. Não é verdade? Sabedoria dos avós. Cadê os vovós aqui? Atenção, vô e vó. Vocês precisam voltar a ser a sabedoria para os teus netos, para os teus filhos. Tem muito homem, né? E uma vez o padre Paulo Ricardo, o pessoal perguntou assim: padre, o que é que a igreja espera dos jovens? E a resposta dele foi muito bonita, que nunca mais esqueci. Ele disse: a igreja espera que os jovens virem adultos. Não é? Porque é muito feio um adulto querendo ser jovem. E um velho querendo ser jovem. Então, com todo carinho, mas olha só, eu imagino um senhor ou senhora, não na academia mariana, não que não possa, não fechadão, ficar, nossa, tal. Não que não possa cuidar da sua saúde, mas eu imagino um homem, uma mulher já na eternidade, sendo sábio, indicando o caminho para os seus filhos, para os seus netos. Hoje a gente vê os idosos na internet postando cada coisa que eu falo: meu Deus do céu, ficou aprisionada essa criança aí, está saltando as frangas agora. Né? Falta o quê? Sabedoria. Ninguém quer ser sábio. Sábio
é o último estágio do homem. Quando o cara, tipo assim, deixa um legado, não é sucesso, é legado. Sucesso passa, legado fica. Ele é um homem sábio. Então nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos sábios, discernir a decisão, ajudar os nossos filhos, os nossos netos. Então, os cabelos brancos que nós vamos conquistando, que é justamente nos indicar que nós precisamos ser sábios. Então, desculpa cutucar um pouquinho aqui os mais antigos, né, os idosos, porque precisamos ter idosos sábios. É difícil encontrar, me desculpa, hoje em dia. Esses dias passam lá em Cachoeira Paulista, parei o carro, estava uma senhorinha conversando lá na loja com as meninas que trabalham na loja. Quando eu saí, eu me vi e falei assim: eita, que menino lindo, que gato. Aí eu olhei assim, deu vontade de dizer assim: que vergonha na sua cara, vovó. Eu sei que ela queria brincar, talvez ser um jovem, mas não é isso que atrai, não é esse o papel dela. Você está entendendo? Assim como eu não posso esperar que meu filhinho ali, minha esposa está ali com meus 2 filhos. Sabe qual é o grande problema? Eu tenho aprendido isso. Às vezes a gente acha que a criança é um adulto pequeno, que ele tem tudo que a gente fala, que ele sabe tudo. Não, a criança não entende. A gente pensa que quando a criança pega o nosso celular e olha no chão e birra. Não, não é. Ele está testando para saber o que ele fala. O celular, chama lá dentro. Ele não sabe o que é ainda. Então eu preciso entender que o tempo do meu filho é de criança. Assim como eu tenho que entender que o tempo que nós precisamos entender que quando eu sou mais velho, eu preciso ser um homem sábio. Nós precisamos de pessoas sábias nesse mundo. Tem poucos homens sábios. A sabedoria foi trocada pela inteligência, pelo conhecimento. E aí o conhecimento, meu irmão, minha irmã, o conhecimento técnico, depende de quem vai dar aula. É ou não é? Porque a pessoa pode ensinar assim: não, os portugueses vieram para cá e mandaram só gente safada. Nós somos uma colônia de exploração. Todo mundo aprendeu isso. Esses dias, tem 2 anos que eu comecei a estudar com outros professores, com outras formas, e é totalmente diferente a visão. Ou seja, quem está no poder, quem está na informação, passa o que quer e informa a nossa cabeça. Então, sabedoria não é inteligência, não é conhecimento. Por quê? Porque muitas vezes nós somos formados errados. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Diga comigo: sabedoria é o que eu preciso. E agora, já pode tocar aí. Pode ser mesmo a música lá, qualquer ou qualquer um que você quiser aí, do Espírito Santo, para nós rezarmos. Mas eu só vou ler aqui no finalzinho isso aqui. A sabedoria é uma bênção de Deus. O infuso, que é o dom de sabedoria, ou o carisma, a palavra de sabedoria. A sabedoria é a medida do homem, diz Santo Agostinho, uma medida pela qual o homem se mantém em equilíbrio, sem tentar o impossível nem contentar-se com o insuficiente. A própria palavra de Deus é sabedoria. A própria palavra de sabedoria é uma graça de Deus que nos capacita a enfrentar situações particulares com a força do Espírito Santo. Ela nos ensina o que faz naquela circunstância específica para colaborar com a divina providência em sua obra de salvação. Vou repetir. A palavra de sabedoria nos ensina o que fazer naquela circunstância específica para colaborar com Deus. O carisma da sabedoria é uma ação do Espírito Santo que suscita na pessoa, em nós, a graça de saber como proceder e falar em cada circunstância de sua vida e que implica em resolver uma questão, transpor um problema, ajudar os outros, encontrar salvação. É um carisma que leva a pessoa a comportar-se e a falar inspiradamente de maneira
a colher sempre pelo bem, pelo que é certo e conforme a vontade de Deus. Repito isso. É um carisma que leva a pessoa a comportar-se, ou seja, a escolher, a falar inspiradamente, de maneira a escolher o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Repete comigo: o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. De novo? O que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Trata-se de ser guiado pelo Espírito Santo, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Coisas mais simples, né? Você não dá sabedoria. Qual rua deve entrar? Eu estou atrasado. Anteriormente tinha um Waze. Será que eu vou por aqui ou por ali? É uma oração. Até a sabedoria para dizer assim: olha, casa, não casa, educação de filhos, compromissos, trabalho que eu vou ter, direção vocacional. Tudo isso é o quê? Dom da sabedoria. Dom da sabedoria. Eu, aqui no livro, ele conta o testemunho da pessoa que chegou com dinheiro lá na Canção Nova e foi rezar. E foi dizer assim: olha, eu acabei de ganhar um dinheiro e tal, e eu queria emprestar para vocês. E a Canção Nova estava dizendo assim: nossa, chegou na hora, você estava precisando. Mas o responsável ali falou assim: antes de você entregar, nós vamos rezar, nós precisamos da vontade de Deus. E foi rezar. Deus revelou. O Senhor dá, a palavra que o Senhor dá para nós é que você não deve dar esse dinheiro para a gente. Você deve pegar esse dinheiro e comprar a casa para sua esposa. E o cara: não, mas eu queria dar muitos para vocês, eu queria emprestar, eu queria. Aí o pessoal: então vamos pegar a palavra de Deus para discernir. Aí pegaram a palavra de Deus. Olha o que foi que abriu, né? Pegaram a palavra de Deus e abriram em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 15, que diz: não emprestes dinheiro a ninguém mais poderoso do que tu, pois se lhe emprestares, considera-te perdido. Deus confirmou aquela palavra de sabedoria. Só que o homem relutou e ficou triste e foi embora. Ele começou a emprestar para as pessoas, ser agiota. Ele perdeu tudo depois, deixa eu dizer que perdeu tudo, ou seja, ele não seguiu aquela palavra de sabedoria que foi dada a ele. Eu estava no encontro agora nos Estados Unidos, encontrei com amigos lá, estou terminando já, e um deles é uma juíza. Ela está aposentada, está morando lá, ela tem o dom das lágrimas, né? Ela chora quando a gente está conversando com ela. E ela falou: não, eu converso com as pessoas, Deus me dá. E ela é uma mulher carismática. Ela falou, quando entramos em vários testemunhos, ela falou: eu estava conversando, teve um jovem que falou: doutora, a senhora, a mulher tão de Deus, me diz uma palavra de sabedoria, me diz uma palavra do meu casamento, estou em dúvida. Estava falando assim, 2 meses para casar. Ela olhou para ele e falou assim: eu sinto no coração que você não é para casar. Eu sinto isso, né? A palavra que me vem é essa. E aí ele tentou falar, enfim, já lutou, não obedeceu aquilo. Ela disse que durou 2 anos o casamento dele. Depois ele voltou para ela e falou: realmente ainda me lembro daquela nossa conversa, que a senhora me deu aquela palavra de sabedoria. Veja, essa sabedoria divina nós precisamos ter, tanto a sabedoria das coisas desse mundo, como nós falamos aqui, quanto essa palavra de sabedoria quando nós oramos para alguém, quando nós estamos em algum lugar. Amém? Bem, não sobrou muito tempo para vocês, para a gente praticar esse dom, mas vamos só rezar um pouquinho, levantar nossos braços 5 minutinhos, fique de pé. Vamos pedir o Espírito Santo que venha sobre nós. Ele dá os dons como Ele quer. Continue vindo nesse seminário para descobrir os outros dons e continue pedindo a Deus. Peça e use, rezando pela tua família, pelo teu filho, no grupo de oração, aqui na Canção Nova. Peça ao Espírito Santo. Antes de cantar com os seus braços agora, liga com tuas palavras: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, com os teus dons carismáticos, Senhor, os dons infusos. Sobre mim eu peço o dom de ciência, o dom de sabedoria, que nessa noite nós ouvimos, Senhor. Revela-me, Senhor, a tua graça, o teu poder. Revela-me, Senhor, a tua unção. Revela-me, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para esse povo. Ajuda-me, Senhor, a ser um canal, um instrumento nas tuas mãos, para que
povo, Senhor, não só nessa noite, mas quando o Senhor me envia, seja um povo abençoado, Senhor. Dai a nós, aquela de nós, o dom, Senhor, de orar no Espírito, de cantar no Espírito, de termos palavras de sabedoria,